E ontem eu vi coisas bizarras na rede social, como por exemplo um comentarista branco da TV portuguesa dizendo alguma coisa na linha do por que só com ele acontece? Não é só com ele, é que o Vinícius é o cara que compra essa briga. Então não é só com ele, gente. Acontece com todos ou quase todos os jogadores pretos como o Vinícius que sofrem racismo no campo de futebol, no dia a dia, nas suas vidas, desde que vieram ao mundo. Só que ele comprou a briga. E não foi de imediato. Ele apanhou pra cacete até que um dia a tampa estourou e falou, chega. O clima entre Real Madrid e Benfica acaba de explodir e o culpado é o presidente do clube português. Rui Costa quebrou o silêncio e o que ele falou não foi apenas uma defesa técnica, foi um ataque direto que caiu como uma bomba no vestiário merengue. Enquanto o mundo tenta combater o preconceito, o dirigente resolveu questionar a palavra do Vini Júnior e ainda tentou inverter a situação, sugerindo que o Real Madrid estaria usando o caso para ganhar vantagem. A estratégia de defesa do Benfica cruzou uma linha perigosa e a resposta da imprensa espanhola promete transformar o Bernabéu em um verdadeiro caldeirão de indignação. Hoje a gente vai analisar cada detalhe dessa polêmica do Rui Costa e por que o Vini Júnior virou alvo de uma estrutura inteira. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O presidente do Benfica passou dos limites ou apenas está protegendo o seu jogador? Comenta aí e bora pro vídeo. Vamos colocar os pontos nos is, porque a situação agora extrapolou as 4 linhas. O Benfica desembarca em Madrid precisando reverter um resultado difícil, mas a estratégia adotada pela diretoria foi colocar combustível em uma fogueira que já estava queimando. O presidente Rui Costa veio a público defender o Prestiani, o argentino acusado pelo Vini Júnior de ofensas graves em Lisboa. O papel de um presidente é proteger o seu patrimônio, mas a forma como isso foi feito gerou uma revolta imediata na Espanha. Ao tentar blindar o atleta, Rui Costa acabou abrindo uma guerra de narrativas que coloca o caráter da vítima em xeque diante de todo o planeta. A frase de Rui Costa é aquela que a gente já conhece e que cansa de esperar mudanças reais. Confiamos na palavra do atleta, ele não tem essa índole. Até aí é o discurso esperado, mas o dirigente foi além ao afirmar que não se justifica o Vini Júnior rotular o jogador como preconceituoso sem uma investigação final. O problema é que, ao dizer isso, ele ignora o impacto imediato do jogador brasileiro que raramente se manifesta dessa forma sem muito motivo contundente. Rui Costa tenta passar a imagem de que o Benfica é a verdadeira vítima de um julgamento precipitado, transferindo o peso da prova e do constrangimento para quem sofreu a ofensa no campo. O ponto mais polêmico da declaração foi quando Rui Costa tentou dar uma invertida na situação. Ele citou um lance envolvendo o uruguaio Valverde do Real Madrid, que teria agredido um jogador do Benfica, para questionar por que o critério da UEFA não é o mesmo. É o famoso "e o fulano?", uma tática de distração para diminuir o peso da acusação atual. Uma agressão física é deplorável e deve ser punida com rigor, mas usá-la como moeda de troca para minimizar um caso de injúria racial é um erro estratégico imenso. São crimes e esferas completamente diferentes e tentar equiparar as duas coisas só mostra o quanto a diretoria portuguesa está desesperada para ter seus jogadores em campo. O Benfica entrou com recurso na FIFA e na UEFA para tentar liberar Prestiani para o jogo do Bernabéu. A alegação é que a suspensão preventiva deixa o time em desvantagem técnica para as quartas de finais, mas a questão aqui não é técnica, não se trata de esquema com 3 zagueiros ou pontas rápidos. A questão é o impacto que isso tem na cabeça de um atleta que vira alvo constante de perseguições. Ao focar apenas na perda técnica, o Benfica ignora o lado humano da história. Rui Costa parece mais preocupado com o placar do que com a mensagem que o clube passa a defender cegamente alguém em um processo tão sensível. Rui Costa justificou que só falou uma semana depois porque queria esperar os procedimentos internos, mas a demora foi vista como uma forma de planejar uma defesa que não deixasse brechas. Ele afirmou que o Benfica informou seus adeptos de tudo, mas evitou entrar no mérito de que realmente foi dito quando o jogador tapou a boca com a camisa. Quando perguntado se o Vini Júnior mentiu, o presidente se esquivou dizendo que não estava dentro do campo. Essa neutralidade seletiva é o que mais irrita a imprensa madrilenha, pois deixa no ar a ideia de que o brasileiro pode ter inventado a situação, o que alimenta o ódio de torcedores radicais. Outro argumento usado pelo presidente foi a história do Benfica, citando o ídolo Eusébio e a bandeira da inclusão que o clube merengue carrega. É o escudo clássico: somos um clube inclusivo, logo nossos jogadores não podem ser racistas. Infelizmente, a história de uma instituição não garante o comportamento individual de cada atleta que veste a camisa hoje. Rui Costa tenta usar o passado glorioso do Benfica para anular um incidente presente, o que é uma falha lógica grave. O respeito que o Benfica conquistou mundialmente é imenso, mas ele deve ser reafirmado com atitudes punitivas agora, e não apenas com lembrança de ídolos do século passado. Não foi só o presidente que entrou na mira das críticas, o técnico José Mourinho também foi
foi citado. Rui Costa admitiu que houve conversas internas com toda a equipe e que a situação é incômoda para todos. É evidente que o ambiente no vestiário do Benfica está pesado. Quando o jogador é crucificado publicamente, o grupo sente, mas a forma como a liderança gere isso define o caráter do time. Se o discurso interno for de que o mundo está contra nós, o time entra em campo com uma mentalidade de cerco, o que pode tornar o jogo no Bernabéu ainda mais violento e propenso a novos incidentes lamentáveis. O clima ficou ainda mais estranho com declarações do companheiro de time de Prestiani. Sendo um jogador negro, esperava-se que ele tivesse uma posição mais firme, mas ele jogou uma dúvida terrível no ar. Ele chegou a sugerir que o Real Madrid poderia estar querendo tirar proveito da situação para eliminar um titular do Benfica. É bizarro pensar que o maior clube do mundo e um jogador que sofre perseguições quase todo final de semana na Espanha inventaria um crime desse tamanho apenas para ganhar vantagem no jogo. Essa insinuação mostra o nível de negação que tomou conta do elenco português. Tudo isso cai nas costas do Vini Júnior. Ele não é apenas o craque que decide jogos, ele virou o alvo de uma estrutura inteira. Agora, não é apenas o lateral adversário que o caça, é o presidente do clube que questiona sua integridade e seus companheiros que sugerem má fé. O Vini entra no Bernabéu com uma pressão psicológica desumana. Ele precisa ser o herói do Real, o alvo das vaias e o defensor da própria honra, tudo ao mesmo tempo. A maturidade que o brasileiro está sendo forçado a ter é algo que poucos jogadores na história tiveram que enfrentar. O apoio da torcida merengue será vital para ele não desmoronar. O clima do desembarque do Benfica em solo espanhol já mostrou que a guerra de narrativas de Rui Costa surgiu efeito. O ambiente está extremamente hostil. A proteção exagerada do clube por um jogador, quando a linha de respeito é ultrapassada, cria uma barreira para um diálogo. O que se viu na chegada da delegação foi um time blindado, mas que carrega o peso de uma acusação que não foi resolvida. O Real Madrid, por sua vez, reagiu com silêncio oficial, mas nos bastidores, a indignação com as falas do presidente português é total. O roteiro do jogo mudou. O que era puro futebol virou uma disputa de honra nacional. Mesmo com toda a polêmica, o jogo precisa acontecer. Rui Costa fala em ambição inabalável e na capacidade do Benfica de inverter o resultado da ida. Ele sabe que o desafio tático de ganhar no Bernabéu é elevadíssimo, mas tenta usar a crise para unir o grupo. O perigo é que essa união seja baseada em um sentimento de injustiça que não condiz com os fatos relatados. Se o Benfica entrar em campo focado apenas em dar o troco pelo jogador suspenso, corremos o risco de ver uma partida marcada por entradas duras e nervosismo, o que prejudica o espetáculo e a imagem da própria Champions League. No fim das contas, o apito final em Madrid trará muito mais do que uma disputa por uma vaga nas semifinais. Estará em jogo a credibilidade do sistema de punições da UEFA e a resposta do mundo do futebol ao discurso de Rui Costa. O presidente do Benfica escolheu o caminho do confronto institucional e agora seu time terá que sustentar isso no gramado mais exigente do planeta. O Vini Júnior tem a chance de dar a resposta que mais dói no adversário, jogando bola e decidindo o destino da eliminatória. A guerra de narrativas acaba quando a bola rola, mas as cicatrizes dessas declarações vão demorar muito para fechar. E agora eu quero saber a sua opinião. O Rui Costa passou do ponto ao sugerir que o Real Madrid está tirando proveito da situação? Como o Vini Júnior deve reagir a essas provocações do presidente adversário? Deixe o seu comentário aí embaixo, sua opinião é fundamental e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.